Antes do choque das espadas, antes que os gritos de guerra reverberassem sobre os campos de batalha manchados, um espetáculo inquietante transparecia por trás das paredes das tendas do exército romano. Registros históricos e achados arqueológicos sugerem que certos soldados romanos participavam de rituais depravados que beiravam a descrença. Esses rituais frequentemente envolviam a exploração sexual de jovens cativos, frequentemente meninos, que se acreditava possuírem energia espiritual. Longe da crueldade caprichosa, esses atos serviam como costumes pré-batalha, supostamente concedendo favor divino, força e proteção ao soldado. Na escuridão do império, a religião tornou-se uma ferramenta em vez de um santuário. A superstição se entrelaçava com a brutalidade. Os soldados acreditavam que subjugar os fracos, particularmente aqueles considerados puros ou inocentes, transferia poder. A lógica era terrivelmente direta. Profanando o intocado, um homem poderia assimilar sua pureza e transformá-la em proeza pessoal. As vítimas, tipicamente cativos de guerra ou jovens escravizados, eram escolhidas deliberadamente. A aflição que suportaram era parte integrante da cerimônia. Seus gritos serviam como confirmação de que seu sacrifício havia sido aceito. Esses costumes não eram ocultados por constrangimento. Em vez disso, eram observados, autorizados e até mesmo consagrados. Alguns relatos desses eventos foram registrados com distanciamento clínico, em registros militares e cartas pessoais. Outros foram inscritos em grafites nos acampamentos de fronteira, soterrados por camadas de silêncio secular. Leitores contemporâneos podem descartar tais afirmações como acusações tendenciosas dos adversários de Roma, mas a arqueologia descobriu evidências demais para serem desconsideradas. Oferendas carbonizadas misturavam-se a restos humanos, tendas contaminadas por fluidos inexplicáveis pelo combate. Esqueletos de adolescentes amarrados do lado de fora dos postos de comando foram descobertos. Esses eventos não foram atrocidades esporádicas. Eles faziam parte de uma teologia selvagem de dominação, executada pelos mesmos homens que normalmente lembramos como guardiões da civilização. Esse é o aspecto de Roma omitido dos livros didáticos. Um império construído não apenas por meio de conquistas, mas por meio de brutalidade ritualizada mascarada por trás de armaduras polidas. A conquista romana não se tratava apenas de adquirir terras. Tratava-se também de erradicação. Quando o exército romano invadia terras estrangeiras, não se limitava a desmantelar governos e reprimir rebeliões. Alterava linhagens. Os soldados não eram apenas treinados para lutar, mas também para subjugar todos os aspectos de seus inimigos, incluindo seus corpos. A violência sexual tornou-se uma estratégia deliberada de romanização, um método empregado para fragmentar a identidade, humilhar a liderança e incutir o poder romano na constituição genética dos vencidos. Prisioneiros do sexo masculino eram frequentemente estuprados à vista de suas comunidades. Isso não era por prazer, era um ato calculado de humilhação. Ser violado sexualmente significava perder a masculinidade, a honra e o direito de liderar. Para sociedades onde a masculinidade ditava a hierarquia, esses atos serviam para fragmentar a resistência sem levantar uma espada. Um líder ferido não podia mais retornar ao seu povo como nada além de uma casca. A mensagem era inequívoca. Roma não apenas conquista, você nem sequer possui mais seu próprio corpo. As mulheres suportavam outro destino. Não eram meramente violadas, mas obrigadas a gerar a progenie do conquistador. Os soldados romanos as impregnavam com a intenção de perturbar a linhagem e criar todas as gerações futuras parcialmente romanas, fosse por sangue ou por escolha. Esse ato desmantelou o próprio conceito de pureza cultural. Uma criança nascida da violência ainda era considerada uma conquista romana. Era uma manifestação brutal de estratégia, transformando inimigos em súditos por meio da reprodução forçada. Os militares estavam bem cientes de suas ações, e alguns até os apoiavam.
Essas ações eram mencionadas sem pudor em manuais e relatórios de campo como ferramentas essenciais para a pacificação. Não eram atrocidades isoladas, eram política e prática militar. Roma não apenas conquistou nações, ela as enterrou sob um legado de assimilação forçada. E no cerne desse legado estava o corpo, usado, quebrado e reaproveitado para servir ao império. 3. A vergonha do homem passivo. No exército romano, a masculinidade não era apenas sobre bravura, era sobre poder. Na sociedade romana, esperava-se que os homens se destacassem em todos os domínios, incluindo a guerra, a política e, especialmente, em encontros sexuais em que fossem o parceiro ativo. Um soldado romano podia ter escravos como parceiros e ainda manter a honra, mas se os papéis se invertiam, as consequências eram severas. Ser sexualmente passivo trazia infâmia, um rótulo muito mais condenável do que qualquer derrota no campo de batalha. Isso significava desgraça legal, exílio social e o fim da carreira. Soldados suspeitos ou descobertos, tendo se submetido a atos sexuais, perdiam seus direitos de testemunhar em tribunal, privilégios de herança e posições de comando. Aos olhos da lei romana, eles eram considerados indignos de confiança, fracos, pouco másculos e anti-romanos. Isso não era uma questão privada, era imposto publicamente e muitas vezes de forma violenta. Acusações não comprovadas podiam desencadear investigações e piadas entre companheiros podiam levar a tribunais. Os militares levavam esses rumores a sério porque a passividade era vista como uma violação da disciplina. Se um homem não conseguia se controlar no quarto, como poderia controlar um exército? As penalidades eram diferentes. Alguns eram dispensados desonrosamente, outros enfrentavam açoites ou humilhação pública dentro de suas unidades. Alguns poucos eram executados não pelo ato em si, mas por manchar a honra do uniforme. Não se tratava de moralidade, mas sim de hierarquia. Qualquer forma de submissão contradizia as virtudes romanas. Pichações em acampamentos militares ridicularizavam homens suspeitos de serem fracos, e peças satíricas os retratavam como tolos. Até mesmo a literatura das elites romanas propagava a mesma noção. Um homem verdadeiro dá, nunca recebe. Esse código rígido transformava o sexo em um campo de batalha, onde cada ato afirmava domínio e qualquer falha significava colapso total. Em Roma, perder na cama equivalia a perder em todos os lugares. Dentro das fileiras militares romanas, o poder não era imposto apenas com armas, era demonstrado por meio de corpos. Entre os sinais mais perturbadores de poder estavam escravos jovens e atraentes, adquiridos por sua aparência, treinados para a obediência e mantidos como símbolos sexuais. Esses meninos não eram companheiros, eram posses. Em Roma, esses itens simbolizavam poder, pois o controle era primordial. Cativos conhecidos como delicati, admirados por sua conduta gentil e atributos físicos, perdiam suas identidades ao serem capturados. Seus nomes originais eram descartados em favor de apelidos e suas vestimentas eram trocadas por sedas ou joias. Suas vozes eram silenciadas e raramente ouvidas. Eles eram ensinados a bajular, divertir e obedecer sem questionar. Essa prática não era secreta. Os delicati eram frequentemente exibidos publicamente como bens valiosos. Oficiais se gabavam de sua beleza, enquanto comandantes os usavam como recompensa. Durante os banquetes da vitória, alguns eram forçados a dançar, e sua humilhação servia de entretenimento para os guerreiros calejados pela batalha a quem serviam. Na verdade, a tradição romana era um meio formalizado de exploração. Esses meninos eram comprados, negociados e trocados entre homens de alta patente. Seu valor dependia unicamente de seus serviços. Se rebelassem, eram punidos. Se envelhecessem, eram substituídos. Mal chegaram à maturidade, mencionados casualmente e não com remorso, na literatura romana apenas com orgulho. Possuir um delicatus significava a força de alguém e utilizá-lo demonstrava domínio. Sua resistência silenciosa e desempenho fiel eram seu único valor. Eram figuras espectrais em seda, meninos sem nome cuja dor era insignificante.
O valor de suas vidas dependia de sua obediência e habilidade de atuação. Para o soldado romano, o delicatus não era humano. Ele servia como um reflexo da elegância brutal da conquista. Quando vacilava, era descartado sem consideração, sem documentação, sem compaixão. Na periferia do império, onde o direito romano se fundia à dominação bruta, a crueldade se transformava em entretenimento. Cativos, especialmente rebeldes, não eram apenas executados, mas submetidos à humilhação. O estupro público servia como espetáculo, uma punição destinada não apenas a danificar sua forma física, mas também a aniquilar sua honra na presença daqueles que outrora governavam. Os postos avançados romanos transformavam a humilhação em um ato cerimonial após a supressão de rebeliões. Inimigos capturados, frequentemente líderes tribais ou guerreiros resistentes, eram conduzidos acorrentados pelas praças do acampamento, expostos publicamente para todos verem. Sua morte não era morte imediata, mas sim degradação. Centuriões convocavam tropas e apostas eram feitas enquanto esses atos de estupro se desenrolavam, com aplausos em vez de choque. Não era um ato oculto, era sancionado. Comandantes permitiam ou até mesmo ordenavam para incutir medo. Ao fazer do inimigo mais orgulhoso um exemplo, eles esmagavam seu espírito diante dos olhos observadores. A mensagem era clara: desafie Roma, e não apenas o mataremos, mas o degradaremos. Soldados de patente inferior observavam atentamente essa violência, não apenas como punição para o inimigo, mas também como um aviso para ele. A disciplina nas fileiras não era sustentada pela honra, mas sim pelo terror. A vítima de hoje poderia ser o traidor de amanhã. A crueldade frequentemente se intensificava. Algumas vítimas foram deixadas vivas e enviadas de volta para seus povos com deformações e espíritos quebrados. Outros eram retratados à semelhança romana em superfícies de pedra desfiguradas ou ridicularizados em canções de guerra. A vitória não era satisfatória o suficiente para Roma, a humilhação era necessária. Os julgamentos estavam ausentes, assim como qualquer hesitação. Uma vez desarmados, os inimigos também perdiam sua essência humana. O estupro servia como um castigo cruel e uma diversão, entrelaçado à cultura da legião como o brilho de uma espada polida. Para Roma, o medo era a armadura mais forte, e nada espalhava o medo mais rapidamente do que transformar um rebelde em um lembrete público, desonrado, despedaçado e abandonado à decadência. No exército romano, a desobediência não era apenas penalizada, era apagada. A punição por deserção, roubo ou traição era o fustuarium, uma execução brutal em que o condenado era espancado até a morte por companheiros soldados com porretes e pedras. Por trás dessa punição, espreitava um ritual oculto, raramente registrado, mas amplamente sussurrado. Antes do início do ataque letal, o condenado era frequentemente violado. Essas ações não eram atos impulsivos de vingança. Eram degradações deliberadas, com a intenção de tirar a honra do homem antes de tirar sua vida. Seus companheiros soldados, outrora seus companheiros de armas, eram ordenados ou autorizados a violá-lo. Não por satisfação pessoal, mas para humilhá-lo, para fazer de sua morte não apenas uma punição, mas uma advertência. Os militares romanos valorizavam profundamente a reputação. Um soldado podia ser temido, detestado, até cruel, mas não podia ser passivo, fraco ou submisso em questões sexuais. Ser estuprado antes da execução era a desgraça suprema. Garantia que, mesmo na morte, ele carregasse vergonha. Seu legado foi destruído. Seu nome foi manchado. Os registros oficiais permanecem em silêncio sobre essa prática. No entanto, os historiadores romanos preferiam retratar suas legiões favoravelmente. No entanto, nas margens dos textos sobreviventes e nos versos sarcásticos de poemas satíricos, a verdade transparece. Grafites e quartéis sugerem isso. Pergaminhos de acampamento contêm rumores sobre isso. Fastuário não era apenas tortura física, foi uma aniquilação ritualizada. 1. Os gritos da vítima serviam a dois propósitos:
realizar a vingança e estabelecer o domínio. Uma vez desonrado, ele não era mais um homem, não era mais um soldado, não era mais romano. A surra que se seguiu não foi apenas a morte, foi uma declaração final. Não houve rituais de luto nem enterros, apenas silêncio. Roma não apenas eliminou seus traidores, como os profanou, garantindo que seus corpos fossem devastados e sua existência apagada da história. 2. As legiões estabeleceram bordéis. Onde quer que as legiões romanas pisassem, os bordéis não estavam longe. Eram tão cruciais para as operações militares quanto rações ou armas. Alguns eram oficiais, administrados sob supervisão estatal. Outros eram improvisados, administrados por comerciantes ou oficiais. No entanto, a maioria operava da mesma maneira, com as mulheres sendo a mercadoria e o consentimento, uma noção negligenciada. Muitos desses bordéis abrigavam cativas, mulheres capturadas durante ataques e poupadas não por misericórdia, mas porque seus corpos podiam ser reutilizados. Em vez de serem executadas, elas eram vendidas para a servidão sexual forçada. Desprovidas de identidades pessoais, elas foram reduzidas a instrumentos de consolo, punição e recompensa dentro do sistema. A metodologia se mostrou simplificada, concedendo aos soldados taxas preferenciais. Os militares a consideravam um meio de sustentar o moral. Certos líderes até empregavam o acesso a bordéis como ferramenta motivacional, oferecendo privilégios por comportamento louvável. Em essência, serviam como moeda de troca. A coerção era disfarçada de patente. O ouro substituía o consentimento. Dentro dessas muralhas fortificadas, a violência tornou-se a norma. As mulheres eram marcadas, catalogadas e rotacionadas impiedosamente. Algumas eram utilizadas até que sua saúde se deteriorasse, depois descartadas ou vendidas novamente. Ferimentos eram negligenciados. Gestações eram interrompidas sem remorso. O silêncio era obrigatório. Sua situação estava fora do âmbito da lei, com os estatutos legais romanos considerando-as meras propriedades. A pena por tirar uma vida espelhava a de danificar gado. Relatos de territórios conquistados ressaltavam a prevalência de tais práticas. Cidades floresciam em torno de bordéis militares, prosperando com os ganhos dos soldados e a miséria das mulheres. Roma projetava publicamente uma imagem de civilização e ordem, mas dentro de seus acampamentos, a exploração era sistematicamente orquestrada e legitimada. Bordéis não eram segredos ocultos, mas sim política oficial. O império não avançava apenas com bandeiras e armas, progredia com prisões. Dentro dessas prisões havia mulheres esquecidas pela história, mas parte integrante do aparato de conquista de Roma. Casamentos simulados com escravas virgens eram prática comum quando os soldados romanos buscavam celebrar a vitória. Eles não apenas hasteavam bandeiras ou bebiam vinho, organizavam casamentos simulados, não para amantes, mas para donzelas cativas. Essas uniões não eram sobre amor, mas espetáculos de poder, com o verniz da cerimônia ocultando atos de estupro ritualizado. A moça selecionada era sempre jovem e inexperiente. Sua virgindade a tornava valiosa, não como indivíduo, mas como símbolo. Ela era banhada, vestida de branco nupcial e adornada com as coroas de uma noiva romana. Os soldados a observavam enquanto ela desfilava pelo acampamento, não com reverência, mas com entusiasmo. O evento espelhava o costume. Votos eram proferidos, risos ecoavam. No entanto, não era uma manifestação de amor, mas uma demonstração de poder. Após o término da farsa, a noiva era raptada, não discretamente nem gentilmente, mas publicamente, em meio a companheiros soldados que aplaudiam, vaiavam ou ocasionalmente participavam. Cartas do campo de batalha documentavam desapaixonadamente esses ritos. Grafites ridicularizavam a agonia da moça. Inscrições murais vangloriavam-se de quem deflorava quem, como marcas de contagem em uma parede. A vergonha estava ausente, apenas o orgulho prevalecia. Esses casamentos falsos evoluíram para um costume distorcido, estupros velados em cerimônias,
dor camuflada pelo protocolo. O objetivo não era a intimidade, era a humilhação. O corpo da moça servia como instrumento para simbolizar a transição da conquista para a autoridade absoluta. Seu tormento validava a supremacia de Roma e, quando terminava, ela era descartada, ensanguentada, destroçada e silenciada. Para Roma, esses atos não eram vistos como crimes, mas como conquistas, costumes concebidos para entretenimento, recompensa e reforço da hierarquia. Uma escrava virgem, velada como noiva, não era uma esposa, mas um símbolo de vitória dado ao predador de mais alto escalão, aclamado por todos. O espetáculo era crucial para a glória de Roma. Para o cativo, não havia cortina para se esconder atrás. Na implacável estratégia romana, os corpos eram meros instrumentos. Isso ficou mais evidente na criação de espiões eunucos, jovens rapazes castrados não como punição, mas para fins estratégicos. Estes não eram criminosos, eram selecionados, aliciados e mutilados para servir ao império dentro das fortalezas de seus adversários. O processo era brutal, doloroso e frequentemente mortal. Aqueles que sobreviviam eram submetidos a treinamentos como armas, aprendizado de línguas, etiqueta e a arte da sedução. Sua função não era o combate físico, mas a influência silenciosa, o charme e a proximidade. Em várias cortes reais, templos e residências aristocráticas do Oriente, eles eram encarregados de se misturar, servir e espionar. Os eunucos eram frequentemente confiáveis em muitas sociedades orientais devido aos seus físicos alterados, tornando-os aparentemente seguros, especialmente perto de mulheres. Essa característica foi explorada pela inteligência romana. Esses meninos penetravam em palácios, aqueciam camas, serviam bebidas e sussurravam nos ouvidos dos reis. Eles tinham memórias excepcionais para conversas que outros frequentemente esqueciam. Em momentos oportunos, eles retransmitiam esses segredos aos seus manipuladores, discreta e anonimamente, sem reconhecimento ou aclamação. Eles funcionavam como espiões, escravos e bens descartáveis. Alguns sobreviveram por anos, enquanto outros encontraram fins prematuros, por doença, exposição ou traição. Nenhum foi celebrado, nenhum foi salvaguardado. Quando perderam sua utilidade, desapareceram, foram vendidos, substituídos ou silenciados. Não há registros de seus nomes, nenhuma escultura retrata suas imagens. Conhecidos apenas por fragmentos de registros militares, referências codificadas em comunicados imperiais e advertências enigmáticas de líderes adversários que os temiam, mas não conseguiam comprovar sua existência. Esses indivíduos eram súditos do Império Romano sem evocar qualquer sentimento. O Império Romano prosperava com estratégia em vez de emoção. A morte desses garotos não foi lamentada. Suas formas físicas foram transformadas, suas identidades aniquiladas e suas vidas sacrificadas a um regime implacável que considerava a perda de sangue um dano colateral insignificante, desde que mantivesse o poder de comando. O silêncio desses indivíduos ainda ressoa. 10. Condicional, brutal e hipócrita. O papel da homossexualidade no exército romano. No exército romano, o sexo entre homens não era proibido. Em vez disso, era controlado. Seguia regras, limites e penalidades. Um soldado podia dominar um escravo e, ainda assim, manter sua honra. No entanto, se sucumbisse à submissão ou assumisse o papel passivo, sua carreira, reputação e persona eram obliteradas. Não se tratava de moralidade, tratava-se de poder. O exército romano percebia os papéis sexuais como projeções de autoridade hierárquica. Penetrar era comandar. Submeter-se significava abrir mão do controle, e os soldados que violavam essa regra não eram criticados por seus anseios, mas por sucumbirem física e simbolicamente. O paradoxo era profundo. Escravos homens eram comumente utilizados, prisioneiros mais jovens circulavam entre os campos e oficiais superiores mantinham jovens servos, sem constrangimento. No entanto, rotular um homem como fraco ou insinuar que ele era o parceiro submisso convidava a ação legal ou retaliação letal. Até mesmo uma alegação podia arruinar uma carreira.
Os próprios imperadores desempenhavam ambos os papéis. Adriano adorava abertamente Antônio, e estátuas do menino enfeitavam cidades por todo o império. Nero casou-se publicamente com um eunuco. Tais exibições eram toleradas, até mesmo celebradas, porque o poder lhes conferia imunidade. No entanto, para soldados comuns, conduta semelhante significava desgraça. A hipocrisia não era uma exceção, era a norma. Pichações e quartéis ridicularizavam homens efeminados. Insinuações verbais sobre papéis sexuais incitavam duelos e morte. Nas legiões romanas, os limites não eram estabelecidos por interações entre pessoas do mesmo sexo, mas pela vulnerabilidade percebida. Um soldado detinha o poder, mas ele próprio jamais poderia ser explorado. Escondidas em suas tendas, as verdades floresciam sem restrições, mas em plena luz do dia, a mentira era essencial. O exército se movia sob a bandeira da disciplina, mas a hipocrisia, o abuso e a manipulação sexual minavam seus alicerces. Roma não proibia a homossexualidade. Em vez disso, a utilizava como arma. Para cada homem exposto havia dezenas de homens ocultos, presos a um código que priorizava o segredo em detrimento da verdade. Quando os exércitos romanos se expandiram para o leste, não se limitaram a reivindicar territórios, mas adotaram costumes. Um dos mais questionáveis era a aceitação da prostituição sagrada. Soldados, muitas vezes distantes de suas casas e livres de inibições, realizavam rituais religiosos dentro dos templos, racionalizando esses atos como devoção à sua fé. O que antes era considerado imoral, transformou-se em purificação espiritual sob os muros dos templos. Templos consagrados a deusas como Vênus, Ísis e Astarte serviam como centros para esse costume. Prostitutas, frequentemente escravizadas ou criadas para a profissão desde a infância, eram vistas como condutoras divinas. Soldados faziam fila para pagar pelo que os sacerdotes chamavam de bênçãos, genuinamente convencidos ou fingindo acreditar que esse ato purificava suas almas ou trazia favores na guerra. Prostitutas, tanto homens quanto mulheres, eram utilizadas. A importância do gênero era ofuscada pela acessibilidade. O soldado oferecia moedas e, em troca, recebia um corpo, às vezes acompanhado de orações, incenso ou cânticos, mas sempre sob a fachada de santidade. O templo reivindicava sua parte. Os militares faziam vista grossa. A distinção entre adoração e exploração foi completamente apagada. O envolvimento foi promovido, até mesmo considerado costumeiro. Alguns comandantes o viam como um método eficaz para preservar a ordem dentro dos templos, em vez de nas ruas, como acreditavam. Na realidade, fomentou um sistema em que a autoridade religiosa e o acesso sexual se entrelaçavam. Solo sagrado transformado em um local de indulgência. Nos templos romanos, a espiritualidade mascarava a exploração. Os sacerdotes aqueciam, os soldados obedeciam e as vítimas não tinham voz. Seus corpos eram utilizados como símbolos imperiais, envoltos em mitos, oferecidos em sacrifícios. Roma se gabava de seu sistema legal e ordem, mas nesses santuários tolerava o inverso. A religião era um disfarce para a aquisição. A devoção se transformava em drama e, sob pilares de mármore, os soldados não rezavam, mas conquistavam, disfarçando a luxúria com rituais enquanto obscureciam a fronteira entre pecado e sacramento. O ritual do sangue e da semente refletia a superstição do soldado romano. Além de táticas e habilidades marciais, muitos acreditavam que o poder se originava de fontes primordiais, sangue e semente. Acreditava-se que esses fluidos personificavam a força vital, o poder e a bênção divina. Em recantos secretos do império, alguns soldados realizavam rituais clandestinos para manipular esse poder. Antes do combate, as unidades se reuniam em santuários escavados na pedra ou escondidos sob quartéis. Em certos locais, rituais não registrados eram realizados, envolvendo a mistura de sangue auto-infligido ou sangue animal com sêmen de escravos, camaradas ou até mesmo de gladiadores derrotados. Essa mistura era então aplicada em armaduras, armas ou, em casos extremos,
consumida. Embora essas práticas não fossem comuns, elas existiam. O suor e os fluidos corporais dos gladiadores eram vendidos em mercados sob a crença de que poderiam curar doenças ou aumentar a virilidade. Em alguns casos, os lutadores eram obrigados a se masturbar antes do combate para que sua essência pudesse ser coletada para consumo. Os soldados acreditavam que ingerir a semente de outro lhes concederia poder. Da mesma forma, o sangue também era considerado poderoso. Combinados, esses elementos formavam um elixir sagrado de autoridade, como sugerido em pergaminhos descobertos em templos militares, que falavam de bênçãos com calor e sal, unção com essência inferior e vinculação da força de outros. Essa de 13. Diários secretos das fileiras dos seguidores dos acampamentos romanos. Chamadas de lupa, as lobas das legiões romanas, elas não eram guerreiras nem cidadãs, mas sim corpos na periferia do império. Suas narrativas permaneceram obscurecidas por séculos sob o peso da glória e da conquista. No entanto, resquícios de sua realidade perduraram. Diários escritos às pressas, escondidos em cacos de cerâmica ou sob as tábuas do assoalho, com a intenção de evitar serem descobertos. A linguagem que usavam era codificada, mas seu propósito era evidente: roubar vidas por meio de rituais e entrar em combate imbuídos de mais do que apenas aço e súplicas. Os comandantes ignoravam isso, os resultados importavam mais do que a pureza. Se um ritual impulsionasse a luta de um homem, a superstição era tolerada. Para observadores externos, isso parecia insanidade. No entanto, dentro da legião, isso personificava a fé, um coquetel distorcido de medo, desejo e urgência. Em suma, os soldados romanos não lutavam apenas por deuses. Alguns acreditavam que se transformavam neles, impulsionados por um sacramento de carne, manchado de sangue e inscrito com sêmen. Os escritos não eram poesia, eles personificavam a dor. Esses diários expõem uma intrincada estrutura de abuso. Algumas lupas recebiam metas diárias: 10 homens, 15, ocasionalmente mais. O não cumprimento da meta resultava em punição. A dissidência levava à substituição. Seus corpos serviam como estoque, seu valor definido pelo número de homens que conseguiam explorá-los antes da exaustão. Meninas de apenas 9 anos eram recrutadas. O treinamento envolvia espancamentos, exposição a estupros e compulsão a testemunhar outras pessoas até que o medo incutisse obediência. Um registro documenta uma menina confinada em uma tenda com um centurião e instruída a suportar 14 anos. Roma se gabava de sua lei, escondendo a brutalidade em estatutos legais, rotulando a conquista como ordem e proclamando-se disseminadora da civilização. No entanto, por trás das estátuas de mármore e dos pergaminhos da justiça, havia uma revelação arrepiante. O direito romano tinha um profundo afeto pela identidade de cada um. Se você fosse cidadão, detinha direitos. Se fosse escravo, era propriedade, e a propriedade podia ser usada a critério de seu dono. Durante o reinado do imperador Augusto e seus sucessores, leis que promoviam a moralidade foram estabelecidas para salvaguardar os valores romanos. O adultério era criminalizado, a indecência pública levava ao exílio, e o estupro de uma mulher livre era severamente punido. No entanto, essa legislação estabelecia uma diferenciação clara e implacável. Escravos e cativos não eram considerados pessoas jurídicas, e sua violação não era considerada estupro, mas sim abuso. Para os soldados, a regra era clara: abusar de um cidadão sem consentimento, enfrentar as consequências; abusar de um escravo, agir livremente. A lei não apenas tolerava isso, implicitamente o encorajava por omissão. Manuais militares aconselhavam os oficiais a manter a disciplina, exceto quando corpos de não-cidadãos estivessem envolvidos. Corpos eram considerados parte dos despojos, sem necessidade de inquérito. Registros legais indicam julgamentos em que soldados eram penalizados por agredir mulheres romanas, mas não por estuprar comunidades inteiras de mulheres conquistadas. Meninas cativas eram compradas, negociadas e compartilhadas como vinho e cavalos. Nem mesmo crianças eram poupadas.
A idade das vítimas não importava. Seu status, sim. A contradição era evidente, era política. Roma defendia a virtude enquanto protegia o vício. A decência era honrada enquanto a exploração era fomentada. O sistema que proibia o adultério entre os nobres ignorava a violência sexual generalizada nas províncias. Para os soldados romanos, a lição era simples. O poder garantia acesso, a patente conferia imunidade. Por trás de cada lei esculpida em pedra, pairava uma advertência. O poder protege a si mesmo, não os impotentes. A justiça de Roma tinha fronteiras, e os escravizados nunca estavam do lado certo delas. Século XV. Um legado de vergonha e silêncio. Roma glorificava seus soldados como modelos de disciplina, força e civilização. Estátuas eram erguidas em sua homenagem, poemas cantavam seus louvores, impérios eram construídos sobre suas costas. No entanto, por trás das medalhas e do mármore, havia algo sinistro, um mundo onde a violência sexual calculada prosperava, imitando o próprio campo de batalha. O que as legiões empunhavam com espadas também exerciam sobre a carne. O estupro não era casual, era ritualizado. O domínio de Roma não era uma anomalia, mas uma filosofia profundamente arraigada. Do delicado ao degradado, do falso matrimônio a espiões mutilados em forma de eunuco, Roma armou corpos para a guerra e o poder. Essas ações não eram aberrações casuais. Eram institucionalizadas, ensinadas e propagadas como estratégias militares. Os soldados eram doutrinados desde cedo. O controle era primordial, a submissão sinônimo de fraqueza. Cativos, escravos e crianças eram considerados alvos legítimos, onde o consentimento era irrelevante e apenas o status importava. Relatos históricos modernos tendem a se concentrar em aquedutos, leis, estradas e filosofia. No entanto, a dinâmica sexual que impulsionou a expansão de Roma desempenhou um papel profundo e duradouro na formação da própria noção de conquista como um ideal masculino. A crença de que o poder é validado pela posse, a força medida por quem pode ser tomado, usado e descartado sem repercussões. A omissão dessa história não é coincidência, é deliberada. Essas verdades ameaçam a imagem romantizada da grandeza romana. O preço do império é suportado em derramamento de sangue e transgressão, servindo como um lembrete gritante de que civilizações erguidas sobre os oprimidos são meros atos dissimulados de brutalidade. Assim como Roma ruiu, seus exércitos desapareceram, mas sua influência persiste na lei, na linguagem e nos recantos secretos do poder que continuamos a ignorar sem escrutínio. Sob os escombros, não são apenas as pedras que jazem escondidas, mas as narrativas daqueles que nunca foram destinados a perdurar, apenas para serem utilizados, descartados e obliterados da memória.